Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. E esse é mais um vídeo comentando os comentários, onde nós vamos ler o comentário da irmã Odisseia Alves. A irmã Odisseia Alves deixou esse comentário aqui num vídeo intitulado Testemunho como abandonei as vaidades, que é um testemunho da irmã Camila, que vocês podem ver aqui a capa. E se vocês quiserem ver, né, para procurar o testemunho da irmã Odisseia, é só vocês procurarem esse vídeo aqui no nosso canal, ok? E a irmã Odisseia, ela fala assim: a paz do Senhor, irmã Ângela. Tenho testemunho muito edificante. Irmã Ângela, quando eu aceitei Jesus, há 22 anos atrás, na Assembleia de Deus, a doutrina não era tão rígida, pelo menos na igreja que eu estava frequentando. Antes eu era católica fervorosa, vim mesmo do mundão. Confesso que eu odiava crente, não suportava porque eu era idólatra, muito idólatra, levava muito a sério a minha fé. Eu louvo a Deus porque Jesus me alcançou e me libertou da idolatria. Quando cheguei na igreja, vi que todo mundo... Gente, pausa aqui, tá bom? Pra falar com os católicos aqui de plantão, se tiver algum católico aí, que a gente não está querendo ofender vocês, amém? Às vezes eu coloco testemunhos aqui de pessoas contando que se libertaram da idolatria, do catolicismo. Então vocês têm que entender que para nós, adorar imagens ou venerar, não importa a palavra que você use, nós dizemos, ensinamos e aprendemos, entendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia, que isso é idolatria, tá certo? Então, assim, não querendo ofender ninguém, mas essa é a nossa crença e ponto final, não tem pra onde correr, tá bom? Por isso que quando a gente vem e as pessoas saem do catolicismo e vêm para a igreja cristã, elas costumam contar isso, que Deus as libertou disso, de adoração a imagens, e elas começam a entender que isso é realmente, e eu posso dizer que eu acredito que é Deus que abre os olhos da pessoa, mas uma vez é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então assim, eu não vou julgar as pessoas que pensam diferente de mim, porque quem muda o pensamento de alguém, a forma de viver de alguém, é o Espírito Santo de Deus, ok? Então nós cremos assim. Aí ela diz que não suportava crente, que era muito idólatra, levava muito a sério a sua fé, né? Por isso ela odiava crente. Mas hoje ela louva a Deus assim, ó, louva a Deus, né? Ela dizendo, louva a Deus porque Jesus me alcançou e me libertou da idolatria. Quando cheguei na igreja, vi que todo mundo era diferente, mas o Senhor foi trabalhando na minha vida. E todas as vezes que terminava o culto, o pastor perguntava se eu queria receber Jesus. E eu sempre dizia que não, ou seja, ela estava frequentando ainda a igreja, ela não tinha aceitado Jesus, não tinha confessado Jesus. E para quem não sabe, gente, isso é importante, tá bom? Em Romanos diz que é preciso confessar Jesus com os lábios. O Senhor Jesus fala que aquele que negar a ele aqui na terra, ele também o negará diante do Pai. Certo? Ele não vai reconhecer você. Você tem que reconhecer Jesus aqui na terra, aceitar a Jesus. O que é aceitar Jesus? É aceitar a obra que ele tem na tua vida. Quando a gente aceita Jesus, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está dizendo que a sua vida não vai ser mais a mesma. Os caminhos da sua vida agora não vai mais ser você que vai tomar. Você vai deixar Jesus tomar, né? Endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Ele vai fazer agora as coisas na sua vida do modo dele e você vai aceitar isso. Você está aceitando o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador e Senhor. Não somente como Salvador, mas Senhor. Isso quer dizer que você vai fazer as coisas conforme agora o Espírito Santo te ensinar, te orientar. Isso é aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tá bom? Então, ela está contando que ela frequentava a igreja, estava indo para a igreja, mas quando o pastor perguntava se ela queria aceitar a Jesus, ela dizia que não queria. Aí ela continua, mas na hora que eles iam orar, eu caía possessa de demônios. Nossa. E isso foi em vários cultos que eu ia. Poxa,
Até que um dia eu comecei a ver a diferença e o Espírito, acho que ela quis dizer Espírito, né? E o Espírito Santo me tocou a receber Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. E aí ela aceitou o Senhor Jesus, graças a Deus. E já se faz 22 anos. E eu comecei a frequentar a casa do Senhor. Acredito que ela quer dizer aqui com mais assiduidade. Porque ela disse que antes de aceitar Jesus ela já ia, né? Já estava indo. E sempre caía quando alguém orava por ela, caía possessa. Mas depois que ela aceitou, eu acho que o que ela está querendo dizer aqui é que ela aumentou a frequência, né? Passou aí com mais frequência. Comecei a frequentar a casa do Senhor. Eu disse para o pastor que eu não tinha roupa para ir para a igreja. E o pastor me disse que quem ia me mudar não era ele, e sim o Espírito Santo. Que resposta sábia, que pastor sábio, que confiança em Deus, né? Glória a Deus. Ela continua. Não demorou muito, eu me lembro que dentro de um mês, somente um mês, o Espírito Santo foi me mudando. Eu gostava de usar short curto, sabe, essas roupas mundanas. E quando eu saía fora de casa com essas roupas, eu comecei a me sentir nua. Aí eu dava meia volta e voltava para dentro de casa. Nossa, gente. Ela fala isso aqui em poucas palavras, mas o que eu entendi? Ela diz que até então, né, desde que ela começou a frequentar a igreja, até depois que ela aceitou a Jesus e passou aí a igreja com mais assiduidade, ela, durante todo esse tempo, ela ainda usava as roupas do mundo. O que a gente chama de roupa mundana? Aquelas roupas que são menos vestidas, que mostram mais a sua carne, que não é típico dos cristãos, tá? Os cristãos usam mais roupa, mais pano, cobrem mais o seu corpo. Ok? E ela disse que ainda usava tipo de roupa mundana. Só que, o que foi que aconteceu? Ela começou a sentir um incômodo, né? De forma que quando ela saía de casa com aquelas roupas, ela sentia esse incômodo tão forte que ela voltava para dentro de casa, porque ela começou a se sentir nua. Gente, esse entendimento quem dá é o Espírito Santo. Ele quem tira a escama dos nossos olhos, do nosso entendimento, pra gente entender que a gente tá fazendo besteira, que a gente tá fazendo errado, que a gente tá fazendo loucura. Por isso que a gente vê tantas pessoas na face da terra, no mundo, fazendo loucuras, coisas que são loucura diante de Deus, mas porque essas pessoas não têm o entendimento, ainda estão com os seus olhos tapados, vendados, seu entendimento vedado pelo pecado. E a nossa irmã, o que ela conta aqui, irmão, é muito interessante por causa disso. O Espírito Santo vem e começa a te mostrar que tu tá fazendo besteira. E já que você aceitou a Jesus e agora é ele que manda na sua vida, então ele vai começar a mudar a sua vida de todas as formas, né? Em todos os aspectos. E a gente tem que receber a orientação do Espírito Santo. Certo? Porque Deus não deixa que os seus servos andem de qualquer maneira. Nós não podemos causar escândalo. A Bíblia diz, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, quando você aceita Jesus, você carrega o nome de Jesus em você, né? Você não pode mais andar de qualquer maneira, fazer a sua vontade, causar escândalo para escandalizar o nome do Senhor. Não pode, o Espírito Santo não deixa a gente fazer isso. E aí ela diz que saía de casa, desculpe estar repetindo, irmãos, mas isso é importante. Começou a sair de casa, né? Aliás, continuava saindo de casa com aquelas roupas mundanas, short curto e tal, mas o Espírito Santo começou a dizer, não é assim. E ela pegava e sentia um incômodo, se sentia nua e voltava para dentro de casa. Até que um dia, uma irmã perguntou por que eu não estava mais indo no culto. E eu disse para ela que eu não poderia sair, porque eu estava me sentindo nua. E eu não sabia por quê. E foi aí que ela disse que o Espírito Santo já estava me incomodando para eu tirar, trocar, substituir, né, me livrar das roupas mundanas. Eu não entendi nada. Eu disse para ela, o que eu faço? E ela disse, eu vou falar com as irmãs para a gente arrumar roupas para vocês, saias e blusas. Irmãs, confesso que eu não gostei, porque eu não gostava de saia e nem de blusa com manga, mas fiquei quieta. E o Senhor preparou tudo para mim. Comecei a usar aquelas roupas, então as irmãs doaram roupa para ela, né?
Aí comecei a usar aquelas roupas e comecei a me sentir confortável. Daí passei a usar saias e vestidos por um longo tempo. Ok, até aqui tudo bem. O Espírito Santo de Deus chamou a atenção dela, a irmã conseguiu saias para ela, né, roupas mais vestidas, e aí tudo bem, ela aceitou, se sentiu confortável, tudo bem. Aí agora, como é que as coisas vão mudar? Ela diz, quando cheguei na minha cidade, porque eu moro em Cataguases, Minas Gerais, e eu estava em Volta Redonda. Então ela estava em Volta Redonda quando tudo isso aconteceu, quando ela foi para a igreja e caiu endemoniada, depois aceitou Jesus, depois mudou as vestes, né? Então tudo isso aconteceu enquanto ela estava em Volta Redonda, mas aí depois, pelo que eu estou entendendo, ela voltou para Minas Gerais, né? Para Cataguases. Aí ela diz, eu andei, enquanto estava em Volta Redonda, eu andei por um período de 4 anos usando essas roupas, roupa de crente, bem vestida, né? Aí, na igreja que eu comecei a frequentar, a Assembleia de Deus Madureira, já estava bem avançada na validade. eu não sei o que ela está querendo dizer aqui, gente, acho que ela errou a palavra. Né? Ela disse que então voltou para a cidade dela, Cataguases, Minas Gerais, e aí ela foi para a Assembleia de Deus Madureira, já não estava mais na primeira igreja lá, né? Foi para Madureira, Assembleia de Deus Madureira. E aí ela disse que já estava bem avançada na validade, não sei se é a igreja, né, Madureira, ou se era ela mesmo que estava avançada na validade ou na idade, mas vamos à frente. E vendo as pessoas andarem chiques e arrumadas, eu comecei a ser muito vaidosa. Gente, eu me lembrei agora de um testemunho em que a irmã, ela fez um comentário num vídeo meu, e no vídeo a irmã contava a história mais ou menos assim, parecida com essa. Ela disse que aceitou a Jesus e o Espírito Santo ensinou a ela como andar, né? Mudou a forma dela, a forma dela de lidar com as pessoas, de se vestir. E aí ela disse que quando ela começou a frequentar a igreja, que ela viu todas as irmãs usando vaidades, né? Coisas que o Espírito Santo já tinha proibido ela de usar. Aí ela disse que voltou a usar tudo novamente. Aí a irmã que comentou esse vídeo, ela disse, meu Deus, não acredito. O Espírito Santo trabalhou na vida da irmã e quando ela foi para a igreja, ela se desviou. Meu Deus do céu. Aí a irmã que vai dizer que a coisa desandou quando ela foi se congregar nessa Assembleia de Deus Madureira, porque ela chegou lá e viu as pessoas andando tudo chique, tudo arrumada, né? E aí ela começou a ser muito vaidosa. Vamos lá, ela diz assim, comecei a pintar o meu cabelo, fazer unha, passar esmalte, comecei a usar química no meu cabelo, prancha, eu era escrava do salão. Nessa época eu não era casada. Pois quando eu era do mundo, eu morei com uma pessoa, mas eu não me casei. Mas tive 2 filhos maravilhosos. Hoje, um de 24 anos e o outro de 34. Ela diz o nome dos filhos, mas não vou falar aqui, né, gente? Não tem necessidade. E ela diz, são bênçãos de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. Com 39 anos, eu me casei. Hoje tenho 16 anos de casada e fiquei mais vaidosa ainda. Meu marido gostava muito e eu procurava agradar. Confesso que fui perdendo o desejo de orar, né? E de buscar o meu Senhor. Só me preocupava com vaidades. Olha aí, gente. Até que um dia começou aos poucos, mas eu e o meu esposo começamos a brigar muito. E eu comecei a entrar numa... Eu não posso falar a palavra aqui. Eu também queria pedir para vocês não escreverem essa palavra nos comentários, porque diminui o alcance do nosso vídeo, né? O YouTube não quer que a gente fale essa palavra aqui. Eu vou soletrar para vocês. Ela disse que por causa das brigas no casamento, ela começou a entrar numa DEPRESSAO, né? Profunda. Não é só uma né, gente? Pré-são. Foi uma profunda e isso faz toda a diferença, viu? Aí ela continua. Confesso que foi muito difícil, muito triste.
Foram 6 anos de muita luta, dor e tristeza. Eu não vivia, eu vegetava em cima de uma cama. Nossa, meu Deus. Pois eu tomava 16 comprimidos por dia. Tarja preta. Nossa, gente. Olha só, vamos levar em consideração que essa irmã, quando veio para a igreja, você lembra, né? Lá no começo do testemunho dela, ela diz que passou muito tempo indo para a igreja, frequentando, e não queria aceitar Jesus. E aí, um belo dia, o Espírito Santo tocou e ela aceitou a Jesus. Mas antes disso, sempre que oravam por ela, ela caía possessa, certo? O que é isso? A palavra do Senhor diz que quando o homem, o espírito imundo sai do homem, né? E depois, se o homem dá lugar de novo ao demônio, ele volta e traz mais 7 demônios. Ok? Olha só como é perigoso se afastar daquilo que o Espírito Santo te orientou a fazer. Não vou dizer que o problema aqui é veste, é vaidade, porque você não pode aplicar só a isso. Aplique a qualquer coisa que Deus te orientou a fazer, porque como eu já falei, aceitar Jesus é viver de acordo com o que Ele nos orienta. O modo como Ele nos orienta a viver não é mais o nosso modo, é o modo que Ele nos orienta a fazer. E quando a gente foge disso, a gente está se arriscando, dando lugar para o inimigo, porque você está incorrendo na desobediência, certo? E olha aí como é que a irmã ficou. O Espírito Santo deu uma direção a ela e ela saiu da direção. E agora ela se encontrava, né, em cima de uma cama, vegetando com você já sabe a palavra, né? Profunda, tomando 16 comprimidos ao dia, e não só comprimidos, mas comprimido tarja preta. Gente, olha que coisa difícil. Aí ela diz... Nada fazia com que eu dormisse, mesmo tomando 16 comprimidos de tarja preta, ela não conseguia dormir. Nada fazia com que eu dormisse, ela diz. Nossa, como já disse, eu vivia como um zumbi. Foi muito difícil. Gente, que coisa difícil. Uma tormenta, né? O inimigo atormentando mesmo, né? Aí ela fala, até que um dia eu encontrei um canal da doutrina no YouTube. Hoje não tem mais esse canal, mas através desse pastor eu comecei a ouvir e falar contra as vaidades. Comecei a ouvir ele falar contra as vaidades. E falei para o Senhor Jesus, se for verdade tudo isso que esse pastor está falando, que o Espírito Santo me convença que eu vou fazer de tudo para mudar, né? Acho que ela quis dizer isso, ela não completou, mas ela quis dizer isso. Aí ela continua. Quando voltei a ver o pastor, ele estava falando contra maquiagem, tintura de cabelo e contra salto alto. A única coisa que eu não usava mais desde quando me vesti, acho que é converti que ela quis dizer, né? Era os brincos. Porque o Espírito Santo me libertou e nunca mais usei. Mas gostava de anéis, pulseiras, de fazer minha unha, de maquiar. Já arrumar o meu cabelo, eu fazia muita química. Com relação ao cabelo, ela fazia muita química, né? Agora, eu não compreendi direito depois de que ponto ela começou a usar todas as outras coisas de novo, menos o brinco. Parece que o brinco, o Espírito Santo libertou ela de vez mesmo do brinco, né? Que nem quando ela voltou a usar todas as vaidades de novo, ela não voltou a usar brinco. Acho que é isso que ela tá querendo dizer. Ela voltou a usar anéis, pulseiras, fazer unha, maquiar e usar a química do cabelo. Ok. Enfim, tudo que era vaidade. Acho que ela tá falando de quando ela foi pra Madureira, né? Que ela voltou a usar tudo isso. Ela voltou a usar todas as vaidades, menos o brinco. Aí ela diz assim, ela diz, pois naquele momento eu disse para o Senhor... Aquele pastor estava falando que quem usasse todas essas coisas, que se morresse, essa pessoa que usasse essas coisas, né, se morresse, com certeza ia descer para o inferno. Então a pregação do pastor era que as pessoas que estavam usando vaidades iam para o inferno. Essa era a pregação daquele pastor que ela estava assistindo, né? E ela diz que nessa hora que ele estava pregando isso, ela diz, confesso que eu tremi, fiquei no desespero. Então, peguei
muitas maquiagens que eu tinha. E na época, eu tinha um fogão de lenha na minha casa. Então, peguei todas as maquiagens, coloquei tudo no fogo. E o meu esposo me disse, você está ficando maluca de vez. E eu disse para ele, não, vou jogar tudo fora. Porque quero ficar liberta. E sair dessa né, gente? E aí, SSA o tio. E quero sair nessa, do diabo. Então comecei a jogar meus saltos fora, saltos altos. E parei também de ir na manicure. E nunca mais voltei ao cabeleireiro. Confesso que com o meu cabelo não foi fácil. Porque o meu cabelo é um pouco rebelde, é cacheado. E nunca gostei dele cacheado. Gostava dele liso. Parei de pintar o meu cabelo. Tudo que era vaidade, parei de pintar o meu cabelo e com tudo que era vaidade. Foi bem radical, lancei tudo fora, parei de vez. E pensei, se é para desfazer, vou desfazer de tudo de uma vez. E já fazem 6 anos, para a honra e glória do nome do Senhor, que não sou escrava mais de nada disso, e nem de vaidade nenhuma. Glória a Deus. Por isso que eu disse que quem me doutrinou foi o Espírito Santo. E a cada dia eu me aperfeiçoo mais naquilo que ele me incomoda. Gente, com essa fala ela está querendo dizer o seguinte, agora eu escuto o Espírito Santo, agora eu presto atenção no que ele está me falando, agora eu não faço mais do meu jeito, faço do jeito do Espírito Santo. Gente, de novo, é isso que é aceitar Jesus, receber as coordenadas do céu para todas as áreas da sua vida, os seus relacionamentos, a sua forma de vestir, até os lugares para onde você vai. Às vezes a gente planeja para um lugar, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Eu estava empolgada para ir para um lugar, fazendo planos, e aí um dia caminhando na rua, o Espírito Santo falou para mim, você me perguntou se era para você ir para esse lugar? Você acha que você está certa? Você me pediu permissão? E às vezes, irmãos, Deus faz isso porque às vezes você vai para aquele lugar e vai dar tudo errado e pode ser até que você não volte. E ele está querendo preservar a sua vida, certo? Então assim, nós temos um dono, um Senhor. Aceitamos a Jesus não só como o nosso Salvador, mas como o nosso Senhor, o nosso dono, certo? E temos que estar atento ao Espírito Santo. Isso que ela falou que é muito lindo. Ela diz, glória a Deus. Por isso que eu disse que quem me doutrinou foi o Espírito Santo. E cada dia eu me aperfeiçoo mais naquilo que ele me incomoda. Aí o que ela está querendo dizer com isso? Eu presto mais atenção naquilo que o Espírito Santo fala, para eu não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir pelo caminho que ele está me apontando, não para o lugar onde eu quero ir, não para o modo que eu quero andar, mas o modo como Deus quer que eu ande, aquilo que ele quer que eu faça, aquilo que ele quer que eu diga, não é, irmãos? Isso é ser servo, ok? Muitas pessoas querem ser crente, mas não querem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A verdade é essa, gente, que hoje as pessoas querem ser servo, mas não é servo. São senhores de si mesmos, dizem que aceitaram a Jesus, mas o senhor deles são eles mesmos. Porque no final das contas, eles acabam ignorando aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz para fazer, e fazendo do modo deles. Cada um faz do seu jeito. E isso é interessante porque me lembra aquela frase, né, épica do livro de Juízes. Sempre o livro de Juízes, que é aquela bagunça, aquela confusão, aquela coisa difícil, aquele momento difícil que o povo de Israel passou. E aí a palavra diz, sempre nos lembra, como para justificar tanta coisa difícil que o povo de Israel estava passando, chega um ponto que o livro de Juízes mesmo diz, né? E naquela época não havia quem ensinasse a lei, não havia uma autoridade sobre o povo de Israel. Cada um fazia o que achava melhor. E olha só a confusão que foi o livro de Juízes. Eu não posso nem falar a palavra aqui que define o livro de Juízes, né? Eu vou falar para você de novo, para você decodificar. Eu vou
Eu vou falar letra por letra, soletrar, né? E é Tragedia. É isso, né? Que é o livro de Juízes, aquela época do povo de Israel. Por quê? Porque cada um andava no seu próprio caminho, fazendo aquilo que achava que estava certo. E o ser humano, irmãos, não sabe o que é certo para ele. Ele não sabe. Ele precisa da direção de Deus. Quando a gente faz aquilo que dá na nossa telha, do jeito que a gente quer, só dá problema. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos direcionar. É isso que Deus quer, nos direcionar para que a gente se dê bem. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E os pensamentos dele ao nosso respeito são pensamentos de bem, pensamentos de paz. Então vamos confiar no Senhor. Quando o Espírito Santo disser larga isso, larga aquilo, largue. É para o seu bem, não é para o seu mal. Mesmo que pareça a coisa mais insignificante do mundo, não é para o teu mal, é para o teu bem. É porque ele sabe que um pouquinho mais lá na frente você vai se dar mal, vai dar errado. E ele está querendo te poupar disso. Certo, gente? Então vamos ter fé, confiar no Senhor. Quando ele falar, escute, ouça, abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Amém? E aí a nossa irmã continua dizendo assim, ela diz, vou continuar desse ponto. A cada dia eu me aperfeiçoo mais naquilo que o Espírito Santo me incomoda, para eu estar tirando de mim. Mudei tudo no meu guarda-roupas. Agora eu sou da doutrina. Muita gente fala que doutrina é do homem, mas eu posso te dizer com certeza que é do Espírito Santo de Deus. Ele fala quando a gente abre o coração e deixa ele falar, né? Quando a gente deixa ele falar, como ele fala, minha amada, é o que ela está dizendo. E te digo, a doutrina não é pesada para mim. Tenho orgulho de andar nessa doutrina, a doutrina do Espírito Santo. Meus cabelos são 89% brancos. E eu sou livre, glória a Deus e aleluia. Olha, me sinto linda do jeito que Deus me fez, porque feio é o diabo. Ele não tem aparência, não tem mais a aparência humana. A aparência dele é monstruosa. Porque ele perdeu, né, a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que ele quer que nós nos sintamos, fazer com que nós nos sintamos feias. Mas feia é ele, né? Aí ela continua. E através de eu me desfazer de todas essas coisas que Deus não se agrada, né? Que é vaidade, fui curada. Eu fui curada de novo, vou soletrar, D-E-P-R-E-S-S-A-O-T-I-O. E a dela, irmãos, era uma D-E-P-R-E-S-S-A-O-T-I-O profunda, certo? E ela diz que foi curada num piscar de olhos. Olha só. Foi só abandonar essas coisas. Gente, aqui é a experiência da irmã, tá bom? E a experiência da irmã é como as coisas aconteceram na vida dela, ok? Tá certo? É um testemunho verídico. Ela tá contando algo que aconteceu com ela, ok? E aí ela termina assim: glorifico ao nome do Senhor, porque ele teve misericórdia de mim e me libertou de toda a bagagem do mundo. Hoje eu posso te dizer, sou livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. E livre de quê, irmão? Né? Quem vai ouvir isso aqui pode perguntar, livre de quê? Livre, irmão, dessa tormenta de ter que se arrumar todo dia e às vezes parecer o que a gente não é. Eu nem julgo muito a pessoa que quer se arrumar um pouquinho, mas tome cuidado, porque uma coisa chama a outra, ok? Às vezes você faz uma mudança leve, uma base te dá uma mudança leve, mas aí depois uma base chama um cílio, chama um blush, né? Chama outra coisa. E, gente, vamos tomar cuidado. Ontem eu fui numa loja ali comprar uma tinta e tinha uma moça lá, né, que tava atendendo na loja. A mulher parecia, me perdoe, não tô querendo julgar não, a mulher parecia uma palhaça. Eu acho que ela nem tinha noção de como ela tava ridícula, né? O cabelo dela tava pintado preto e amarelo, e a sobrancelha dela tava grossa, assim, preta, pintada, parece que ela tinha feito naquele dia, e tava feio. Parecia aquela sobrancelha de palhaço. Gente, tava muito feio. E ela era muito branca e ficava o contraste da sobrancelha preta e o cabelo
amarelo para laranja. O meu Jesus, a pessoa não tem noção né, de como ela tá ridícula. O inimigo realmente cega. E eu não vou dizer que o inimigo cega a pessoa, cega a gente. Nós, eu me incluo, porque eu já fui assim. Eu já fui assim. Não de pintar a sobrancelha, né? Porque eu acho horrível. Mas eu já fui de pintar meu cabelo de amarelo. Meu cabelo era quase branco, né? E pra mim não tinha limite, eu queria sempre mais. Então isso é problemático, é difícil. E graças a Deus o Senhor me libertou disso. Hoje eu aceito o meu cabelo como ele é, aceito meus cabelos brancos e digo assim, me deixa envelhecer em paz, tá certo? Eu já cheguei nessa idade aqui. Glória a Deus por isso. Eu tenho sim, tenho direito de ter cabelo branco. Eu tenho direito de ter as minhas rugas, são as marcas da minha vida. E eu me orgulho disso, de cada guerra que eu passei e venci, porque o Senhor Jesus estava comigo. Foi Ele que me sustentou até aqui. O mérito é dele, não é meu. Ok? Então, eu não quero, na idade que eu estou, eu não quero parecer mais a mulher mais linda do mundo. Não preciso disso. Eu dou graças a Deus porque eu estou aqui ainda viva, estou em pé, andando nessa terra, porque Deus ainda tem um propósito na minha vida e isso me basta. Senhor, a tua graça me basta, ok? Eu não tenho mais ansiedade para ser a mulher mais linda do mundo, não tenho mais essa vontade de não ter nenhum defeito, de esconder os meus defeitos, porque todo mundo, irmão, é cheio de defeito. Não tenho mais essa vontade que a maioria das mulheres tem de competir umas com as outras para ver quem é mais bonita, não. Eu tenho que buscar amar o meu próximo da forma que ele é, ok? Com seus defeitos, com seus problemas, certo? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos parar de buscar perfeição, porque perfeição só em Cristo Jesus. Porque você reboca o teu rosto todinho, mas vai chegar o dia em que não vai ter reboco que dê jeito. Porque a idade chega. E essa matéria, irmãos, ela vai se desfazer. E o nosso corpo vai ser glorificado. Quando nós formos glorificados, irmãos, aí sim, nós vamos ser lindos para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o nosso vídeo, foi o nosso vídeo comentando os comentários. Hoje eu li o comentário, aliás, o testemunho, né? E esse foi um testemunho em forma de comentário da irmã Odisseia Alves. Irmã Odisseia, muito obrigado por você ter deixado sua experiência aqui. Foi muito proveitoso para todos nós e acredito que será para todas as irmãs que irão ouvir esse pequeno testemunho em forma de comentário. E que Deus te abençoe, irmã Odisseia. Graças a Deus que você encontrou a liberdade em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém? Irmãos, fiquem com Deus. Irmãs e irmãos, fiquem com Deus em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like, tá? Eu sei que a gente vê o vídeo e esquece de deixar o like, ver o vídeo todo, aí depois fecha e vai embora, mas não. Deixa o teu likezinho, vai lá, deixa o teu like, ajuda a gente a continuar aqui na plataforma do YouTube. Aproveita, deixa o seu comentário, diz o que você achou, o que você achou do testemunho da irmã Odisseia. E se for possível, ativa o sininho também para chegar notificação para vocês de vídeos novos, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no nosso novo canal. Não tem nada lá ainda, mas nós estamos preparando vídeos e brevemente vai ter muitos vídeos lá. Mas se inscreve logo no nosso canal, tá bom? Vou deixar a descrição do nosso novo canal aqui, o link, aliás, do nosso novo canal na descrição desse vídeo aqui. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.